Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o que fazer quando tudo dá errado. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho aprendido nesses momentos em que tudo na minha vida deu errado. E eu quero usar como um exemplo algo que eu tenho aprendido nessa batalha que eu tenho travado contra a depressão e a ansiedade também. E eu quero começar falando sobre a depressão, porque eu tenho aprendido muitas coisas nesse período. Tenho lutado aí contra a depressão por mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos. E eu quero que você entre nesse quadro que com certeza você vai se identificar, onde imagine você não tem mais vontade de viver, você não tem mais vontade de existir, você não tem forças também para viver e uma dor enorme está esmagando o seu peito, te impedindo muitas das vezes de falar, de respirar, porque você não tem nem vontade disso, ao mesmo tempo em que você tem que lidar com a luta espiritual que nos cerca como cristãos, e você também nesses momentos enxerga vários setores ou quase todos os setores ou áreas da sua vida sendo afetados, sendo atingidos por algum tipo de problema. E essa situação ela vai te sufocando e você não enxerga uma saída, não enxerga uma solução e nem quer encontrar uma saída, uma solução, porque como eu disse, nesse quadro de depressão, muitas das vezes nós entramos em crises tão graves que nós não queremos viver, né? E graças a Deus, nesses momentos, Deus veio, me auxiliou e eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que Deus me deu e me ajudou a superar esses momentos de crise. E você vai se identificar, independente de você estar passando por um momento de depressão ou não, você vai se identificar com o que vai ser falado nesse vídeo, porque essa palavra, essa chave, serve para nós tanto nos momentos em que estamos nos montes e tanto também nos momentos em que estamos no vale. Apesar do título que eu quero desse vídeo aqui ser o que fazer quando tudo dá errado, esse ensinamento ele nos auxilia tanto nos momentos de monte quanto nos momentos de vale. Então vamos lá. Essa passagem ela é um grande chamado para nós utilizarmos essa ferramenta que se chama a fé. A fé é uma das maiores armas, uma das armas mais poderosas que Deus nos deu para que nós usássemos dela, para que nós vivêssemos através dela. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E essa passagem se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 5, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Isso aqui serve, como eu disse, tanto para quando estamos no monte, quanto nos momentos em que estamos no vale. Por quê? Quando nós nos apoiamos na nossa própria capacidade e entendimento, nos momentos em que estamos nos montes, nós somos tentados a ser soberbos, a confiar na nossa capacidade, na nossa força e no nosso entendimento. E nos momentos também que estamos nos vales, nos momentos difíceis, nós olhamos para a nossa capacidade, para o nosso entendimento e não enxergamos uma saída, uma solução, nos sentimos vulneráveis, fracos e nos sentimos desanimados no meio das lutas e das provas, porque nós não temos realmente força nesses momentos de dificuldade. E no verso 6 diz: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. E mais uma vez, nos momentos em que estamos nos montes, nos momentos bons, nós somos tentados a procurar realizar as coisas e trilhar o nosso próprio caminho com a nossa própria força. É uma tentação que nós
sofremos para seguir o nosso ego, a nossa própria vontade. E nos momentos em que estamos nos vales, são os momentos de confusão, onde nós não conseguimos enxergar um caminho, enxergar uma solução, e também, por causa disso, por causa da nossa ânsia de encontrar logo uma saída, uma solução, qualquer caminho serve. Na verdade, não, Deus não me deu uma solução, Deus não me deu uma palavra, uma saída, ao invés de nós aguardarmos, muitas vezes somos tentados não, qualquer caminho serve. Como diz aquele ditado, né, qualquer caminho leva a Roma, mas não. E verso 7, não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Mais uma vez, nos momentos em que estamos bem, somos tentados a continuar confiando no nosso próprio intelecto, na nossa sabedoria, e nos orgulhamos dos nossos feitos. E nos momentos em que estamos no vale, quando estamos confusos, perdidos, nós olhamos para nós e não conseguimos enxergar em nós a capacidade de encontrar uma saída, uma solução. Pensamos que não temos intelecto para resolver algum problema, porque ainda assim estamos tentando resolver as coisas com a força do nosso braço. E ele termina dizendo esse trecho, onde ele diz: se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Ou seja, como diz no verso 5, a grande chave, como a gente estava falando acerca da fé, que a questão é não se apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, porque nós vamos passar por momentos bons e vamos passar por momentos ruins. Nós vamos passar pelos montes e vamos passar pelo vale. E independentemente desses momentos em que nós nos encontremos, nós não podemos apoiar o nosso entendimento, apoiar a nossa capacidade em nós mesmos. Não podemos apoiar a nossa fé, a nossa esperança em nós mesmos, na nossa própria capacidade, no nosso próprio intelecto, no nosso próprio entendimento. É óbvio que nós podemos olhar para nós e identificar nossos talentos, nossos dons, temos certos níveis e temos certos níveis de capacidade e de entendimento, porém nós muitas das vezes vamos nos encontrar em situações, em vales, onde a nossa capacidade vai ser insuficiente, o nosso entendimento vai ser insuficiente, a nossa força vai ser insuficiente. E nesses momentos nós precisamos nos apoiar em Deus. E também nos momentos em que tudo estiver bem, precisamos continuar nos apoiando em Deus, porque a vida é feita de ciclos. Uma hora o ciclo muda, uma hora estamos vivendo debaixo do sol, depois nós estamos vivendo debaixo dos momentos de chuva. Então nós precisamos apoiar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Então, se você também tem passado por esses momentos de dificuldade, de depressão, de ansiedade, de desmotivação, de falta de esperança, ainda mais com toda essa incerteza que nós vemos, não apoie a sua esperança nas coisas que você está vendo, não se apoie no seu entendimento das coisas que estão acontecendo, das expectativas das coisas que estão por vir. Jesus disse que quando chegássemos nos últimos dias, muitos homens desmaiariam de terror só pela expectativa das coisas que estariam para acontecer. Nós vivemos num tempo onde a ansiedade ela é grande, a depressão ela é grande, e muitos têm definhado nessa situação depressiva e angustiante que nós vivemos. E a fé em Deus é o que nos ajuda a vencer esses momentos. E um grande exemplo também na Bíblia, uma grande passagem que ilustra muito bem essa questão de apoiar a fé em Deus e não na nossa própria capacidade, é a passagem onde Pedro ele anda sobre as águas. A palavra de Deus nos diz ali que Pedro e os discípulos estavam num barco, ao próprio pedido de Jesus, eles estavam sendo assolados ali por uma grande tempestade e de repente eles olham e veem uma figura andando sobre as águas, ficam assustados, pensam que é um fantasma e de repente Jesus diz: fiquem calmos, não tenham medo, sou eu.
E então Pedro diz: se é o Senhor mesmo, então me manda aí em tua direção, andando sobre as águas. Jesus diz: sim, venha. Ele começa a andar sobre as águas. E quando ele começa a olhar para as tempestades, quando ele começa a olhar para os trovões, sentir o vento batendo em seu corpo, ele começa a afundar. E então, isso é exatamente sobre o que nós estamos falando. Quando Pedro estava olhando para Jesus, quando sua fé estava apoiada em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Enquanto ele não se apoiou na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento, ele conseguiu andar sobre as águas. Porém, no momento em que ele começou a olhar para as ondas, para a tempestade, para o vento que soprava, ele começou a tirar os olhos de Jesus e começou a se apoiar na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento. E o seu entendimento o fez perceber que ele não tinha capacidade de andar sobre as águas, porque nenhum ser humano consegue andar sobre as águas. O ser humano não tem essa capacidade de enfrentar uma tempestade em alto mar e andar sobre as águas. Isso é algo natural. Então, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, que realmente enfrentaremos situações naturais onde nós não teremos capacidade de andar sobre as águas. E o chamado de Deus para nós é: não se apoie no seu entendimento, não se apoie na sua capacidade. Você realmente não tem capacidade de andar sobre o mar, você realmente não tem capacidade de acalmar uma tempestade. Mas a partir do momento em que você colocar os seus olhos em Jesus, sua fé em Jesus, apoiar a sua fé em Jesus, Deus, ele abre os caminhos, você anda sobre o mar, você vê o mar se abrindo, você vive os milagres, porque milagres são coisas extraordinárias que apenas Deus tem a capacidade de fazer. Nós não temos capacidade de gerar milagres, mas Deus tem a capacidade de gerar milagres. Deus tem a capacidade de tirar dessa depressão, Deus tem a capacidade de tirar dessa ansiedade, Deus tem a capacidade de restaurar a sua vida. E nós temos que declarar e viver isso. Não nos momentos em que as coisas estão bem, mas no momento em que as coisas aparentemente estão dando errado. É nesse momento que o chamado de Deus para nós é: não olhe para as ondas, não olhe para o mar, olhe para mim, não se apoie no seu entendimento, apoie a sua fé em mim, na minha palavra. Deus nos permite caminhar por esses momentos de turbulência, esses momentos difíceis, porque são nesses momentos que a nossa fé ela é forjada, ela é testada. Usar da fé quando tudo está indo bem não tem muito sentido. A fé ela é forjada nos momentos onde as coisas estão indo de mal a pior, onde tudo aparentemente está dando errado. Então essa é a ferramenta, a fé na palavra de Deus. Essa é a mensagem para você. Ainda bem que a fé ela não é um sentimento, porque imagine se você está num momento de depressão, de ansiedade e precisar se sentir bem para usar a fé. A fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, como diz em Hebreus 11. A prova, a certeza, a expectativa das coisas que nós não vemos, das coisas que estão acontecendo no reino invisível, no mundo invisível, no reino espiritual. A certeza daquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, sobre as promessas que a palavra de Deus tem para nós. E quando nós apoiamos a nossa crença, a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz, Deus corresponde. Porque em Hebreus também diz que aquele que busca Deus deve acreditar que Ele existe, que Ele se torna abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Então, use a sua fé, coloque a sua fé na palavra de Deus, apoie a sua fé não no que você está vendo, não no seu entendimento, mas nas promessas que Deus tem registrado na sua palavra. E você vai sim ver as coisas mudando, se transformando e Deus agindo na sua vida. E não perca do seu campo de visão, que mesmo nessa situação difícil que você está, Deus tem um propósito para você. Deus está usando essa situação difícil, Deus está usando esse problema para falar com você, para te forjar, para te transformar.
para de alguma forma fazer com que coisas boas surjam disso, ainda que o seu entendimento não perceba e não alcance o que Deus está fazendo nesse momento. Deus continua no controle. Né? Espero que essa palavra possa, de alguma forma, ter falado com você, te abençoado, te fortalecido, te direcionado. E até o próximo vídeo.